Atenção porque vai começar a aula de língua portuguesa. Boa tarde, estudantes. Aqui é o professor Marinaldo, mais uma vez com a disciplina Língua Portuguesa pelo canal Eduque Mais São Caetano, Pernambuco. Graças a Deus, estamos aqui para mais uma aula, a aula de número 7. Antes, há uma correção, como é a prática nossa aqui. Porém, como foi uma produção escrita, que você tem que desenvolver a sua resenha crítica, sobre algum filme que você assistiu ou algum livro. Então, eu fico aí, tá certo? Reforçando que você que ainda não fez, faça essa resenha crítica, tá certo? Encaminhe aí para o seu professor, encaminhe para mim pelo privado, e aí nós faremos os comentários, tá bom? Vamos lá. Hoje, oralidade e escrita. Gente, a prática da linguagem se desenvolve em duas modalidades, oral e escrita. Embora não sejam excludentes, elas se manifestam com certas características e por intermédio delas podemos diferenciá-las. Professor, poderia explicar melhor aí esses dizeres? Claro que sim, né? Então veja, a linguagem é o meio pelo qual nós nos comunicamos, estabelecemos uma comunicação. Nosso foco aqui é a oralidade e a escrita. A oralidade se dá pela fala e a escrita, logicamente, quando você escreve. Eu vou aprofundando aí mais comentários de acordo com o desenvolvimento da aula. O que o enunciado aqui falou para nós, que elas não são excludentes, que elas estão muito interligadas, logicamente, uma depende da outra. Só que você vai descobrindo aí, vou usar essa expressão, quem é quem ou qual é qual, de acordo com as características que cada uma delas apresenta, tá certo? Então, seguindo aqui, uma definição de linguagem, condição, ou faculdade que tem as pessoas de se comunicar umas com as outras, exprimindo pensamentos e sentimentos, ou seja, a linguagem é justamente essa condição humana, Aí você vai dizer, professor, e os animais, os outros animais, os irracionais também não se comunicam? Também, só que ali é um outro tipo de linguagem, Nós vamos falar aqui da linguagem, como eu falei, oralidade e escrita, e já trago aqui um reforço, que não é meu, lógico, É de um russo, o Vygotsky, um psicólogo, que ele disse que a oralidade, a fala, é exclusiva do ser humano, tá certo? Nenhum outro animal, entenda, Nós somos animais racionais. Nenhum outro animal tem essa condição de falar, não é isso? O que é a linguagem? Reforçando, é o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre as pessoas. A linguagem não é somente um conjunto de palavras faladas ou escritas, também é composta por gestos, expressões e imagens. Então, gente, partindo aqui desse princípio, eu reforço mais uma vez que nós vamos focar na condição da oralidade e escrita, porque, como vimos aqui, a linguagem não é apenas falada ou escrita. Tem outras situações que citamos aqui, como os gestos. Eu estou aqui conversando com vocês, logicamente eu estou usando a minha oralidade, a fala. Não estou escrevendo, mas estou aqui me comunicando pela minha fala, que é a oralidade. Posso usar gesto? Posso. Veja que eu estou gesticulando aqui com as minhas mãos, lógico, Se eu fosse falar sobre um dado objeto, eu poderia gesticular aqui, um positivo. Então, essa parte também é linguagem, entretanto, não vou trabalhar muito aqui nessa aula, tá? Então, o foco nosso é isso aí, a temática, oralidade e escrita. Então, eu faço a seguinte pergunta, ou melhor, as seguintes perguntas. Você escreve como fala? Você fala como escreve? Certamente, se eu fizesse estas perguntas a 3 pessoas ou mais, eu teria a mesma resposta. Penso eu que chegaríamos à seguinte conclusão: escrever é diferente de falar, não é verdade? Seguindo, a oralidade comumente utiliza uma forma mais coloquial. Nós vamos ver mais adiante o que é, mas já adianto que o coloquialismo é uma forma mais livre de se falar, tá certo? Você se expressa com mais, digamos assim, suavidade, sem seguir tanto regulamento que existe aí na nossa língua portuguesa, não é verdade? Enquanto isso, a escrita, já segue a língua formal, a língua culta. Não quer dizer que a oralidade também não possa seguir, tá? Mas, em específico, a escrita vai ter o rigor, de se trabalhar aí com a linguagem formal culta, tá certo?
Você já deve ter ouvido o seguinte, de algum professor, né, ou de português, ou de qualquer outra área. Cuidado para não pôr palavras que você usa na oralidade no seu texto escrito. Por que isso? Porque, como eu falei, a oralidade vai fazer uso do coloquialismo, que nós vamos ver o que é, né? Então, o que é isso? É uma linguagem mais livre, solta. Na escrita, eu preciso ter mais cuidado, porque existe a relação de coerência, de coesão, tá certo? Que eu vou explicar melhor mais adiante. Ou seja, você já deve ter ouvido isso. Cuidado com a forma que você fala quando você vai pôr isso no texto escrito, porque há uma diferença importante aí. Bem, gente, dito isto, né, nós pensamos aqui em pelo menos 2 níveis de linguagem falada, né? Lembre-se, fala, oralidade, né? Então eu tenho um nível culto ou padrão, né? E coloquial ou popular. Então, pelo menos esses 2 níveis aí. Por quê? Veja só, quando você está conversando com alguém, logicamente, já falei aqui, você está fazendo uso da oralidade. Quando você escuta de alguém a palavra planta, né? Eu comprei uma planta em tal lugar. Não é isso? Você também já deve ter ouvido alguém, às vezes, dizer o seguinte: planta, né? Palha, paia. Então veja que, na minha oralidade, eu posso, em certos momentos, fazer uso de um nível culto padrão, que é justamente aquele que vai fazer uma réplica, o que é isso? Uma repetição do que eu faço na escrita. Quando eu escrevo planta, é o ideal, né? Mas eu posso de repente encontrar alguém que fale planta, que fale homem no lugar de homem, falaram no lugar de falaram, córrego, né? O certo, e posso encontrar o certo que eu digo seguindo a norma culta padrão. Mas na oralidade, você pode ouvir alguém dizer corgo, belbo, no lugar de bêbado, cheiro, beijo. Então observe o seguinte, essa parte aí que a oralidade tem, da coloquial popular, não necessariamente implica em erro, tá, gente? Então a gente também eu vou reforçar daqui a pouco, existem alguns comentários, né, que falam assim erro. Veja que no campo da oralidade nós não vamos tratar disso, vocês vão ver por quê. Observe a palavra beijo, né, no coloquialismo. Quase que eu não escuto, quase que eu não ouço o i, né? Beijo. Que ele i é uma semivogal, não é verdade? Por quê? Porque a semivogal é aquela... Vê aqui interessante. A semivogal é a vogal, vê. É a letra, né? É a vogalzinha que se apoia na vogal da sílaba. Se você dividir a palavra beijo, você vai ter 2 sílabas. Porque você sabe que os ditongos são inseparáveis. Então, esse ditongo aí, da primeira sílaba, bei, né, ei, quase que eu não ouço o i por ele ser uma semivogal, né? Então, a vogal é a letra e, né, que dá a entonação aí principal para a minha escuta. Então, por isso que na oralidade acontece essa situação, né, de você dizer beijo, né, feijão, peixe, mas nós sabemos que é feijão e peixe. Então, dito isto, eu acho que agora dá para nós fazermos a equivalência. Que é equivalência? Que a oralidade culta padrão, você vai buscar fazer essa pronúncia aí, para que o seu ouvinte perceba, né? Feijão, né? A forma como pede a escrita da norma culta, né? Então, a oralidade, ela tem esses, no mínimo, esses 2 níveis, tá? Claro que se você ouvir alguém dizendo peixe, tranquilo, estabeleceu a comunicação, que é o importante. Você não vai ficar corrigindo as pessoas, não é verdade? Então, é isso, gente. Temos aí 2 níveis, no mínimo, de língua falada, não é? Bom, uma definição mais condensada aqui sobre a oralidade do Vygotsky, não é isso? A capacidade de adquirir a língua de seu grupo é uma característica específica da espécie humana e supõe um equipamento anatômico e neurofisiológico adaptado, particularmente órgãos periféricos e sistema nervoso central apropriado e em adequado estado de funcionamento,
Contudo, a aquisição de linguagem é um processo sócio-histórico. Eita, professor, peraí, que definição, entendi nada aqui, né? Nem o senhor aí também está entendendo. Peraí, calma aí, gente. Que é uma linguagem bem técnica, né? Que é um psicólogo que vai nos ajudar a compreender essa definição. Tem uma definiçãozinha mais suave, mas entendamos aqui. Veja que uma coisa importante é que ele diz que essa oralidade, essa capacidade é específica da espécie humana, ok? Essa oralidade, que é a fala, não é isso? O que é que ele quer dizer com esses órgãos periféricos, né? Veja, você tem, graças a Deus, né? Dentes, língua. Na sua boca você tem o palato mole, um palato duro, que é o céu da boca. Aí você adentra o seu organismo, né? Isso aí tem que ser falado. Faringe, laringe, né? Epiglote, glote. Então, o que ele quer dizer é que todo esse sistema, né? Toda essa sua fisiologia, em perfeitas condições, logicamente vai te dar também essa condição da sua oralidade, tá certo? Agora, podemos entender o porquê de que os animais irracionais não têm condição de falar, gente. E um fator aqui que eu não citei, importantíssimo, as próprias cordas vocais, né? Então, nenhum outro animal faz isso. Ah, você vai dizer, professor, mas eu vi um papagaio falando. Não, o papagaio ele repete ali, de repente não, ele repete um som, ele emite um som, melhor dizendo, que se assemelha, né? O som se assemelha a uma pronúncia de uma dada palavra por nós humanos, realizadas por nós humanos, mas ele não fala, gente, tá certo? Exclusividade aí do ser humano a fala, a oralidade, tudo bem? Definiçãozinha mais suave, né, de oralidade. Característica ou condição do que é oral, do que é falado. Pronto. Você captou isso? Tranquilo. Oralidade. A fala. Tudo que é falado é oralidade, tá certo? Procedimento que se faz verbalmente em oposição ao escrito. Embora, lembre-se, não são excludentes, tá bom? A escrita não exclui a oralidade não exclui a escrita. Coloquial. Então, é aquilo que é informal, pouco ou nada formal, tá certo? Popular, tá certo? O coloquialismo é isso aí. Exemplo, bem interessante aqui, essa imagem, né? Linguagem coloquial. E aí, compadre? Firme? Não, futebol, né? O que aconteceu aqui, gente? Veja que em uma dada região, né, existe uma certa oralidade, né? Uma linguagem coloquial que ali as pessoas de repente troquem ponham o R no lugar do L, não é? Os interlocutores aí, né? Ou seja, esse de camisa azul, quando ele diz, e aí, compadre, veja que já tem um coloquialismo bem tranquilo aí, né? E aí, compadre, de uma determinada região mais específica, né? Firme, ou seja, filme, né? E o outro não, futebol. Professor, como é que o senhor está chegando a essa conclusão que ele não está perguntando se ele está firme e forte? Você percebeu que futebol, a resposta do cidadão, o interlocutor, ou seja, aquele com quem ele fala, o de azul com o de camisa vermelha, a resposta do de camisa vermelha, o futebol, o R está no lugar do L, não é? Porque nós falamos futebol. E veja que nós pronunciamos até o L com som de U, né? Outra marca nossa da oralidade, porque se nós formos comparar com o português de Portugal, de repente nós vamos ouvir futebol, né? Filme, hospital. Então vejam, é outro traço da oralidade. Mas voltando aqui à nossa questão, percebam que o cidadão aí dentro do coloquialismo, de toda a liberdade que a oralidade dá, pronunciou aí, firme. Não, futebol, o outro disse. Professor, isso está errado não, veja. Na oralidade não. Eles se comunicaram. O importante é estabelecer a comunicação. Eles entenderam. Claro que na escrita, né, nós vamos ver daqui a pouco, isso não vai ser possível. Porque na escrita eu tenho que ter mais um rigor com relação à norma, tá certo? A oralidade não. Bom, o campeão aqui, um famoso, né, personagem de histórias em quadrinhos, o Chico Bento, né? Então a professora, ó, tem uma boa e uma má notícia. O diretor está doente, por isso não vai haver aula amanhã.
A professora disse, agora boa. Aí o Chico Bento disse, outra. Veja que entendemos que ele quis dizer outra, não é? Mas, na oralidade dele, bem livremente, ele disse outra, tá certo? Então, vejam essa particularidade aí da oralidade, que é a utilização do coloquialismo, ou seja, a informalidade, tá certo? Bom, algumas características da oralidade. Lógico, fala, né? A oralidade, como eu falei aqui, contextualizada, dependente, implícita, redundante, não planejada, imprecisa, não normatizada, fragmentária. Eu destaquei não normatizada porque aí tem um ponto bem importante que eu vou comentar com vocês. Gente, quando você diz que uma das características da oralidade é a fala, isso aí ninguém tem dúvida, né? Porque a oralidade justamente ela é representada pela minha fala. Contextualizada por quê? Logicamente, traz evidências do que se fala no momento da conversação. Então, se você estivesse aqui comigo, em estúdio, né, fazendo a gravação, eu conversando com você, na nossa conversa ali haveria um contexto, ou seja, aquilo que traríamos para a nossa conversa no exato momento, que nada impede de usar aqui como exemplo, né? Eu estou aqui trabalhando um assunto pela minha oralidade e contextualizando para vocês compreenderem o assunto. Dependente. Por que dependente, professor? A oralidade depende de quê? Bom, no mínimo que haja um diálogo, né? Ela depende de uma manutenção de comunicação, ou seja, um diálogo. Então eu trouxe aí a origem da palavra diálogo, tá certo? Que vem do grego, né? Diálogos, por intermédio do vocabulário. E aí você junta dia, né? Que é uma estrutura da palavra diálogo, que quer dizer por intermédio de, e logos, que significa palavra. Então percebam que o diálogo é uma conversação aí, lógico, né? Entre duas pessoas, tá certo? O intermédio, né, da palavra, tá certo? Entre duas pessoas aí. Então, diálogo, se a gente for resumir, uma conversa entre duas ou mais pessoas, tá certo? Então, a oralidade, no mínimo, ela depende disso aí, tá certo? Implícita. Como assim implícita, professor? Em que sentido, né? Calma, cuidado para não confundir aí. Por que ela é implícita? Porque na oralidade, as situações em que você conversando com outra pessoa, dialogando, você percebe nela expressões faciais ou gestos que não necessariamente eu precisaria explicitar na minha oralidade. Exemplo, veja, olhe para mim, você me fez uma pergunta, sei lá, quem descobriu o automóvel, quando inventou o automóvel. Aí se eu franzir minha testa, você que fez a pergunta, você vai entender que eu estou em dúvida, né? Então, esse traço da oralidade, que é perceptível no momento ali que as pessoas estão conversando, torna implícito que eu verbalize, lógico. Que eu digo, eu não entendi. Não há necessidade de eu dizer, eu não entendi. A minha expressão facial, algum gesto que eu faça, na oralidade, lógico, na conversação ali, já te permite entender que eu não entendi a pergunta. Ou seja, é implícita nesta situação, tá certo? Ela é redundante, né, a fala. Veja que eu conversando com vocês aqui, há momentos que eu repito muito algumas palavras, né? Então isso é bem normal no campo da oralidade, essa redundância. Já na escrita não é possível, porque se você começa a ser redundante na escrita, a pessoa não vai querer de repente ler aquele texto seu escrito, né? Já na fala, veja que eu repito muito. Eu tenho uma expressão que eu me comunicando com vocês, eu falo muito, não né. Então essa redundância faz parte da oralidade, tá certo? A oralidade é não planejada. Ou seja, nós falamos ali no momento. Aí você pode perguntar, professor, e o discurso? Meu discurso de formatura, professor. Calma, veja só. O discurso é uma oralização da escrita, tá certo? Por quê? Lógico que você escreve antes, para depois falar sobre. Mas você vai fazer uso da oralidade, que tem essa característica de não planejamento. O discurso logicamente, você escreveu para poder falar em um outro momento.
Lógico que este sim você tem um certo planejamento na escrita. Entretanto, eu deixo aí ele em particular, né? É tanto que eu digo salvo o discurso, porque este é a oralização da escrita, né? Mas na comunicação, no dia a dia, na sua conversa, na sua fala, você não planeja. Você está conversando com uma pessoa, você encontra uma pessoa, começa a conversar, você planejou essa conversa? Não, né? Então você vai falando ali no momento que vai vindo, e às vezes você lembra, né? Eita, eu lembrei de uma coisa, deixa eu te falar, veja. Então isso aí não foi planejado, tá certo? Então traço da oralidade. Não normatizada. Isso é um ponto muito importante, é isso aí que eu queria destacar mais, porque justamente significa que não existe uma norma padrão. Foi o que eu falei desde o começo da aula. Na fala é tudo mais livre, tá certo? Mas existe uma sequência de agregação da forma escrita. Como assim, professor? Não entendi. Exemplo. A utilização de plural. Você está conversando com alguém, se você diz, ó, o carro de Pedro deu um problema lá, tá? Você vai para o plural. Pedro tem 2 carros, lógico, você vai dizer os carros de Pedro. Mas alguém pode dizer os carros de Pedro, né? Ou brincando, ou porque ali está espontâneo. Gente, veja a oralidade, é isso que eu quero que vocês entendam. Tem essa liberdade. O importante é estabelecer a comunicação, tá certo? Eu não estou dizendo com isso que você vai esquecer os conhecimentos que você já tem, tá? Mas eu quero dizer que você conversando com outra pessoa que se expressa dessa maneira, né? Os boi, ó, eu vi os boi ali, ó, tinha 2 boi. Tudo bem, gente. Oralidade não normatizada, tá? Até no campo da regência, né? Quem nunca disse, vou na escola, professor, eu vou no banheiro. Vocês sabem que regência, né? Complementação que o verbo pede ali, o verbo é que rege, né, a estrutura da oração. Isso é outro assunto, nós vamos trabalhar, se Deus quiser, em outro momento. Mas sabemos que o ideal é, professor, eu vou ao banheiro. Não é verdade? Professor, fui à escola. E não fui na escola, mas na oralidade acontece. Você vai escutar, né? Você escuta bastante. Fui na escola, fui no banheiro, né? Bom, fragmentária, porque vamos agregando palavras à nossa fala de acordo com aquilo que vamos pensando, tá? Então, veja que eu falo aqui tentando explicar e fragmento, eu puxo uma outra palavra, trago essa palavra para a minha fala para tentar me comunicar com vocês de acordo com o que eu vou pensando, do que eu já tenho conhecimento do assunto para tentar passar para vocês, que eu espero que vocês estejam entendendo, né? Peço a Deus que vocês estejam entendendo, tá certo? Enfim, oralidade, relação direta com quem se fala, isso aí nós vimos, né? E vimos também que pode haver outros recursos extralinguísticos. O que são esses recursos? Extra é que está fora ali, gente, do nosso campo de escrita, né? E de fala também. Quais são esses recursos? Eu já falei, os gestos, expressões faciais, entonação, postura, né? Postura que você fica. Você está conversando com uma pessoa, ela tá um pouco assim, né? A postura dela está dizendo alguma coisa. Ou ela está triste, ou ela está com um problema, sei lá, nas costas. Não é isso? Então, a forma como ela fala, né? Ela fala mais alto. Então, a entonação, esses recursos extralinguísticos, né? Eles também aí fazem parte da oralidade, tá certo? Para quê? Para tornar mais fácil a transmissão de ideias, não é isso? As emoções, tá certo? Para tornar mais fácil a compreensão do ouvinte daquela mensagem que a pessoa quer passar. Tudo bem? E, logicamente, temos alguns fatores que explicam as variações, né? Que variações? Veja, determinadas situações, você vai a uma festa, né? Uma solenidade, e você encontra lá algumas pessoas, começa a conversar. A linguagem falada terá que ser diferente ali, pessoal. Ela vai ter que ser mais acessível a todos, porque você não sabe o grau de instrução, né, está mais abaixo, implica, né, a variação, que forma eu vou me comunicar, claro, usando a oralidade. O grau de instrução do falante, o grau de instrução também do ouvinte, né, porque você tem que considerar que esse ouvinte aí, ele tem que entender a sua linguagem com menos esforço. Porque imagina você numa festa, você começa a falar coisas ali, palavras que o cidadão vai ter que pegar um dicionário, não está entendendo nada, né? Tudo bem? Então há uma variação com relação a isso também.
o grupo, né, que pertence ao falante é um fator determinante da formação de gíria, ou gírias, né? Então, você vai ter aí, o que é essas gírias aí, né? Expressões usadas, né, por determinados grupos como forma, né, ou maneira de identificação. É a identidade linguística, tá certo? Bom, um bem importante também, tudo aí, isso aí é importante, lógico, mas existe uma confusão que isso que eu estou dizendo para vocês, gente, não parte de mim, né? Logicamente, parte de estudiosos que chegaram à conclusão até recentemente, viu, gente? Aí finzinho dos anos 90, 2000, né, pra cá, algumas variações acontecem de acordo com a localização geográfica, tá certo? Você vê que a forma de falar, veja, eu estou falando de oralidade, tá? A forma de falar do Nordeste, das pessoas do Nordeste, as pessoas do Sul, Centro-Oeste, Sudeste, trazem algumas particularidades. Então, isso aí, estas particularidades nós vamos chamar de regionalismos, tá? E os dialetos, tá certo? E aí, dependendo da região, do regionalismo, vai ter um dialeto que é uma forma de se expressar própria ali. Só que nós temos que tomar um cuidado, certo? Qual o cuidado? Não existe região superior a outra no tocante a falar mais certo, certo? Não tem essa coisa que, em tal região do país fala-se de uma forma correta. Veja, isso aí já é tido como falso, né? O que acontece, já falei no começo da aula, é uma reprise, tá? O que é uma reprise? Você traz da reprise da escrita, você traz da escrita para a oralidade, para a sua fala, coisas que você já conhece. Exemplo, quando você escreve, eu falei da regência, fui à escola, né? Deixa eu voltar aqui. Ó, fui à escola ali, ó. Você sabe que quem vai a algum lugar, né? Você sabe que escola é um substantivo feminino que precede artigo feminino e quem vai a, esse a é preposição quando aí se encontra uma fusão, só explicando rapidamente, lógico. Então eu escrevo desta forma, né? Se eu também falo assim, fui à escola, isso não quer dizer que minha forma de falar é melhor ou mais certa do que em outra região do país. Nada a ver, certo? A oralidade não tem nada a ver isso aí. Então isso aí gera um preconceito. Porque se você começar a achar isso, você começa a achar que sua região ali fala melhor, você começa ali, de repente, não deixar que o outro fale, ou o outro perceba isso e não começa mais a se comunicar. Então, gente, isso é um mito, tá? Aí os estudiosos da língua trazem isso para nós como um mito, tá certo? Então vamos tomar cuidado com isso aí, tá certo? O que existe são falagens diferentes, porque nós sabemos que o Brasil é enorme. A exemplo disso, ó, tem um fator histórico também, né? Porque é muito extenso, né? Um conteúdo extenso. Estou só batendo um papo aqui com vocês. Estou bem informal, inclusive, né? Usando da oralidade. Veja aí, uma senhora, ó, com algumas dúvidas ali. Por quê? Então, vamos analisar o contexto histórico. Talvez a época dela, ela mais jovem, ela enquanto adolescente, ela não tivesse ouvido ou fizesse uso na fala dessas expressões aí, ó. É nóis, só, demorou, não é? Então, marcas aí da oralidade, trazendo aqui na questão do regionalismo, aqui mais para a direita, né? Bah, oxente, vixe, uai, tchê, barbaridade. Então veja que essas expressões aí, né, são determinadas regiões. Então o uai, eu pelo menos conheço, né, a região das Minas Gerais, não é isso? O mineiro. O oxente, Nordeste inteiro, né? Nordeste é enorme. Vixe, não é isso? Tchê, barbaridade, aquela região mais do sul ali, o gaúcho, não é isso? Então, a exemplo eu trago isso aí, tá, pessoal? Uma definição aqui rápida, breve, né? Regionalismo, característica daquilo que é particular e próprio de uma determinada região. Pronto. Professor, então peraí, então quando eu viajo, eu chego num lugar e escuto muito uai, uai, então essa expressão aí é um regionalismo de onde? Das Minas Gerais, como eu falei aqui. Por quê? Regionalismo é característica daquilo que é particular e próprio de determinada região, tá certo? Qualidade do que expressa costumes e tradições regionais. Aí vem, né? Palavra, expressão, locução, significado específico. Então é isso. Entenda que o regionalismo
tem a ver com expressões de uma determinada região do país, tá certo? Dialeto, variedade regional de uma língua, modo de falar restrito e próprio de uma comunidade linguística menor. Então, numa dada região, vamos falar do Nordeste, né, que eu conheço um pouquinho o Nordeste, especificamente nessa região. Quando eu digo, vixe, oxi, então pode ser que em outra parte do Nordeste você não escute essa expressão, já escute outra. Então, mesmo eu tenho um regionalismo, que é característico, né, como está dizendo, de uma determinada região, aquela expressão, o dialeto ele vai, mais interiorizando aquela região, tá certo? Por isso que ele fala aí em variedade regional de uma língua, né, modo de falar restrito e próprio de uma comunidade linguística menor, né? Porque veja que o Nordeste é bem grande, como eu disse, mas você pode ter em um dos estados do Nordeste uma outra palavra, e aí ela vai ficando menor ali a sua compreensão, então vai se tornando um dialeto, né? Um dialeto daquela comunidade ali. Tudo bem? Gente, um exemplo aqui, né, do idioma Brasil, tá aí. Dialetos, né, se refere à dimensão geográfica, pois envolvem as variações regionais. Veja, você já ouviu macaxeira, né? Mandioca, aipim. É a mesma coisa. Os três são a mesma coisa. Ah, não, professor, eu fui à feira, um homem me ensinou a diferenciar aipim de mandioca e macaxeira. Tá certo, ele ensinou, né? Então, veja as definições aí, que eu não vou ler, lógico, né? Você vai receber esse material. Veja que macaxeira, aipim, se você for vendo aí, lendo, mandioca, todas pertencem à mesma família, tá? Então, são expressões, maneiras de dizer a um único elemento, tá certo? O Brasilzão é enorme, né, gente? Então você tem, como eu falei, influência histórica. Nós tivemos aqui influência dos portugueses, holandeses, africanos, italianos. Então, cada grupo populacional desse aí trouxeram, logicamente, suas formas, suas palavras, seus dizeres, né? Então, veja, você já ouviu a expressão tangerina, bergamota, mexerica? Essa do meio talvez, né, você nunca tenha ouvido, talvez, né? Porque, como eu disse, existem inúmeras palavras, não é verdade? Mexerica sim, tangerina sim. Entretanto, vejam que essas três palavras referem-se a laranja cravo, né? É a laranja cravo. Você conhece como laranja cravo, não é isso? Então vê que variedade, que é impressionante, não é isso? Então a oralidade, gente, ela abrange tudo isso aí, tá? É bem complexo mesmo. Por isso que você, às vezes, chega em um determinado lugar, pede um alimento, a pessoa não entende. Você do Nordeste, ela vai lá pro Sul e fala um alimento, o cara não vai entender, porque de repente lá seja chamado de outra forma. Pronto, um objeto, né? Pipa, pepeta, pandorga, cafifa, quadrado, arraia, papagaio, né? Quando eu era criança, faz tempo, cheguei a soltar papagaio. A pipa, né? Tranquilo? Bom, algumas expressões com os seus significados, né? De acordo com regiões aí, tá? Você já ouviu a expressão de rocha? Eita, fulano é de rocha, né? Palavra ou assunto com convicção, né? Égua de largura, muita sorte, né? Essa é da grife do varal, roupa roubada. Levou o farelo, morreu. Eu vou fazer uma menção aqui, uma novela, lógico, não vou dizer o nome, né? Uma novela de uma determinada emissora. Havia uma personagem que falava muito aí, ó. Fulano não é de levar o farelo, ou seja, ele não é de morrer. Em um confronto ele sempre ganha, né? Então, havia isso aí. E, salvo engano, essa personagem era do norte, região do Pará, do Brasil. Então é isso, tá? Miudinho, pequeno, paga um aí, né? Paga uma bebida, vigia bem, preste muita atenção. Aí, ó, embora, vamos embora, né? Zé Ruela, quem nunca, aqui é do Nordeste, isso aqui é nosso, né? Quem é que nunca disse aí, ô Zé Ruela, né? Abestado, besta, né? Tu é um Zé Ruela, não é isso? Meus colegas diziam muito isso comigo quando eu era pequeno. Ô Zé Ruela, vai jogar bola hoje, velho? E aí eu não sabia o que era. Depois eu me sabia que era abestado, ó. Eu sabia que era uma coisa que não era boa, mas o pessoal me chamando de besta ali o tempo todo. Mas assim mesmo.
coisas da adolescência, da juventude. E aqui eu trouxe pra gente tentar relaxar um pouquinho, né? Professor, essa aula tá tensa, tá densa. Gente, não é fácil não. Estudar tem que ter fé, força e foco, não é? Vontade. Entrevista aí, não é? Então, a senhorita aí chegou e disse: falo fluentemente inglês, espanhol, francês, russo, italiano e alemão. Aí a pessoa que supostamente quer contratá-la, e o português? Aí ela disse: aí varia. Ó, na oralidade, ela fala muito bem o inglês e o espanhol, mas na oralidade do próprio idioma dela, ela falou aí varia. Né? A expressão seria varia, não é? Professor, mas existe o verbo variar. Eu já vi no dicionário o verbo variar, que é conduzir com vara um barco. Poxa, mas aqui ela não está dizendo isso, né? Ela quis dizer aí varia, né? E o português aí varia, ou seja, ela quer dizer que depende de alguma situação. Então, só para exemplificar aqui, né, a questão da oralidade, muita espontaneidade, né? E a escrita? Eita, professor, vai falar aquilo tudo na escrita? Calma, não. Vai ser mais breve, tá certo? A escrita ou grafia consiste na utilização de sinais, símbolos, né, para exprimir as ideias humanas. Então, a grosso modo, né, assim, a grafia, logicamente, as letras, né, os grafemas. Né, então, tá dito aí como uma tecnologia de comunicação, né, historicamente criada e desenvolvida na sociedade humana. Né. Você já viu algum animal racional escrevendo? Ah, mas tinha um filme, peraí, aí é outra história, né? E basicamente consiste em registrar marcas num suporte. O que é esse suporte? Pode ser uma folha de papel, até a parede, né? O pessoal risca a parede, né? Das casas, não sei. Bom, resumindo aqui, a ação é feita de escrever, de representar algo por sinais gráficos. Escrita é isso, tá? Tudo que eu falo, lógico, eu já tenho um conhecimento prévio aí dos sons, etc. Então eu vou escrever usando aí os sinais gráficos, né? As letras, né, gente? E aqui as características, né, da escrita, bem rapidinho. Ela já é o contrário, né? A oralidade é contextualizada e a escrita, lógico, vai se desenvolver com a escrita e ela é descontextualizada. Por que isso? Porque é o seguinte: quando você idealiza uma escrita para alguém, o seu interlocutor, que é com quem você vai falar, né? Você começa a escrever aquele texto, né, e deixa lá ele pronto. Pode ser que a pessoa veja hoje, amanhã ou depois. Então, dependendo do que você disser para ele, de forma escrita, se você, por exemplo, pronto, o gênero que nós estudamos dos gêneros jornalísticos, né? Você pega uma reportagem que tem um contexto agora, daqui a uma semana está fora do contexto, né? Quem escreveu aquela reportagem, nós somos os interlocutores, né? A pessoa idealizou que o público vai ler, então de repente está fora do contexto daqui a uma semana. Ela é autônoma, né? Por que ela é autônoma? Porque justamente por isso, ela, independentemente do momento que ocorra, ela permanece. A oralidade não, tem que ser ali, né? Como eu falei. E a escrita, ela é independente. Escreveu, guardou, tá lá. Tá certo? Ela permanece lá escrita, ela não se perde. Explícita. A necessidade de citar as expressões, né? Gestos, etc. Ou seja, na escrita, não você escreve algo num texto, para você, por exemplo, dar a entender que foi feita uma pergunta, você tem que usar o sinal de pontuação. Você tem que dizer o ponto, aliás, colocar o ponto de interrogação. Quando você está conversando, você diz assim: ó, você quer bolo? Na oralidade, se eu fizer essa pergunta a você quer bolo? Você já entendeu que é uma pergunta, pela minha entonação. Mas na escrita, se eu escrever um bilhetinho para você quer bolo, eu tenho que botar o ponto de interrogação para que você entenda que eu estou te perguntando. Então, por isso que ela é explícita, tá certo? E aí, vai haver essa necessidade de usar o sinal de pontuação para eu pôr no texto escrito aquelas expressões que estão dentro do campo extralinguístico que eu falei para vocês. Ela é condensada, a escrita, né? E aí, logicamente, por quê? Ela vai ser planejada. Como assim, professor? Você pensa e escreve, porque no planejamento você vai tratar os elementos de coesão e coerência. Professor, o que é a coesão? Veja, vamos tratar disso depois, mas adiantando, eu tenho palavras que fazem com que eu una orações, né, formando período, substituindo uma outra expressão que eu já citei. Então eu tenho conjunção, eu tenho os pronomes que fazem essa situação de coesão. A coerência é a lógica, né? A
coerência é a lógica. Às vezes eu posso escrever coeso e sem coerência, e posso escrever com coerência e sem coesão. Mas isso aí é assunto para outra aula, depois eu explico direitinho para vocês. Por isso que ela é planejada. Precisa, né? O que é isso? Eu não posso fragmentar a escrita, senão eu vou perder todo o sentido. Então eu tenho que continuar ali escrevendo, fazendo uso ali do planejamento, né? Criando a minha coerência, utilizando a minha coesão, como eu já falei. Normatizada, isso aqui é um ponto muito importante, né? Porque a escrita, sim, ao contrário da oralidade, né? A escrita segue a norma padrão culta da língua portuguesa. Então, eu trouxe novamente aí o exemplo do plural corretamente, né? Na escrita eu tenho que pôr os carros de Pedro. Eu não vou mais poder dizer os carros, né? Autorização da regência verbal. Na escrita, fui à escola. E ela é completa, né, gente? Porque ela vai fazer uso de todos esses recursos aí, tá certo? Bom, finalizando, né? Estamos próximos aqui. Um temazinho aqui, tá? Sobre os elementos prosódicos. Então, o que são esses elementos prosódicos? Vejam só. Os elementos prosódicos são substituídos pelos sinais de pontuação. É aquilo que eu falei, tá? O que é um elemento prosódico? O jeito de expressar a linguagem falada, tá? Então, aqui, como eu falei, né, anteriormente, utilizaremos os sinais de pontuação para representar na escrita o que fazemos na fala. Então, a prosódia, né, a entonação, né, é uma sequência, né, a entonação é uma sequência de tons, está dizendo, relacionadas com a duração da intensidade. Então, a prosódia é justamente isso aí, tá? O jeito de expressar a linguagem falada. A exemplo disso, eu digo assim, pronto, eu vou não falar muito alto não, porque acho que vai dar uma acústica grande aqui. Mas imagine que eu estivesse zangado. Sua mãe, pronto, sua mãe, seu pai, seu tio, não sei, seu avô, vai assim, ó, menino ou menina, né? Venha cá. Aí você não vai, né? A oralidade, ó. Venha cá. Veja, ele já está dando uma entonação mais forte na oralidade. Se eu vou pôr isso em um texto escrito, né? Porque a oralidade é um texto falado. Se eu vou pôr isso em um texto escrito, no mínimo eu vou usar o ponto de exclamação. Venha cá e bota aí o ponto de exclamação, 1, 2 ou 3, dependendo da entonação que se dê, né? Então é isso, né? Jeito de expressar a linguagem falada. Então eu faço uso aí dos elementos prosódicos por meio dos sinais de pontuação, tá certo? Bom, gente, então agradecendo aqui a atenção de vocês mais uma vez, primeiramente a Deus, né, por essa oportunidade. A dica de leitura, O Meu Pé de Laranja Lima, tá? Então, para mim, né, modestamente aqui a minha opinião, é outro clássico da literatura. E vou aqui deixando as referências, tá? Vocês vão receber, quiserem depois pesquisar pela internet. Fé, força e foco, fiquemos com Deus e até a próxima, se Deus quiser.